Mamãe, me ajuda. Oi filha, o que aconteceu? Você não estava em uma excursão? Ela disse, eu não quero ir. Fiquei atônita quando minha filha, que havia saído de casa sorrindo, pronta para a excursão, voltou para casa chorando. Eu não conseguia entender por que ela estava em casa. Por um momento, fiquei completamente perdida, vendo-a daquele jeito. Falei com ela suavemente, ao mesmo tempo em que uma nova pergunta surgia em minha mente: como você voltou para casa? Ela deveria ter ido ao parque de diversões de ônibus com a escola. Não fazia sentido ela estar em casa 2 horas depois de sair. Engolindo as lágrimas, ela respondeu lentamente: voltei de carro. Me disseram para descer bem na frente de casa. Um carro. Eu não pude esconder minha surpresa e levantei a voz: era alguém que você conhece? Era o papai. Imediatamente liguei para meu marido, incapaz de ficar calma. Alô, o que está acontecendo? O que você quer dizer com a Suzy estar em casa? Não sei de nada. A ligação foi abruptamente encerrada, cheia de raiva. Cerrei os punhos. Você pode me contar o que aconteceu? Sim, olhe dentro da minha mochila. Dentro da mochila dela, encontrei uma bagunça. O almoço que preparei com os pratos favoritos dela estava espalhado por toda parte, a tampa aberta, e o suco na garrafa d'água tinha sumido. Foi o papai que fez isso? Sim. Eu deixei a Suzy com uma amiga e fui para o escritório do meu marido. Não podia perdoá-lo por arruinar a excursão que ela estava esperando. Entrei furiosa em seu escritório, pronta para lutar por minha filha. Eu sou a Mindy, uma mãe que fica em casa, na casa dos 30 anos. Moro com meu marido Tom, 3 anos mais novo, e nossa filha de 6 anos, Suzy. Mas Suzy não é uma criança nascida de nós dois, ela é minha filha de um relacionamento anterior. Você deveria pensar em se casar de novo. Sim, ainda não consigo esquecê-lo. Perdi meu primeiro marido em um acidente de carro. Anos depois, antes de casar com Tom, minha mãe, preocupada comigo, sugeriu que eu me casasse novamente, mas eu simplesmente não conseguia pensar positivamente sobre isso na época. Naquela época, eu trabalhava como temporária de escritório, me esforçando para cuidar da minha filha. Foi quando conheci Tom. Você não está trabalhando demais ultimamente? Ficando até tarde no escritório, isso não é algo novo. Eu estou bem, não se preocupe. Eu estava preocupada com você. Deixe-me ajudar para que você possa terminar mais cedo. Tom acabará de se juntar à empresa e sempre foi gentil comigo. Honestamente, eu estava tentando não me envolver muito com homens naquela época, mas não consegui afastar Tom, provavelmente porque ele me lembrava do meu falecido marido. Você não precisa prestar tanta atenção em mim, sabe? Por quê? Por quê? Porque gosto de você, Mindy. Sua confissão repentina me pegou desprevenida. Mas sou divorciada, você sabe. Isso não me incomoda. E eu tenho uma filha. Houve uma breve pausa, e achei que via as sobrancelhas de Tom se mexerem. Está tudo bem. Suas palavras me abalaram. Eu estava feliz, mas responder imediatamente parecia irresponsável demais. Não posso responder agora. Eu entendo. Vou esperar o tempo que for necessário. Quando cheguei em casa, estava realmente dividida sobre o que fazer. Mais tarde, fiz uma proposta, era conhecer minha filha. Se Suzy o aceitasse, consideraria a confissão dele. Oi, eu sou o Tom. Eu sou a Suzy. Prazer em conhecê-la. No fim de semana seguinte, nós 3 saímos juntos. Para minha surpresa, o vínculo entre Tom e Suzy aprofundou mais do que eu esperava, assemelhando-se ao de um pai e filha de verdade. Vendo isso, me senti segura e decidi dar minha resposta sobre o que lhe havia perguntado antes, se eu estava bem com isso. Sim, eu gostaria. Isso é ótimo. E assim começamos a namorar. 6 meses depois, nos casamos. Eu estava empolgada com a nossa nova vida juntos, mas o casamento nem sempre segue conforme o planejado. Nossa nova vida começou em uma casa que alugamos. Suzy parecia feliz, o que me tranquilizou, no entanto, isso foi apenas no começo. Já que estamos casados, quero que você seja uma mãe que fique em casa, disse Tom. O quê? Por que de repente? Eu acho que é melhor para Suzy,
mas ela está começando a escola primária este ano. A expressão de Tom ficou irritada. Além disso, trabalhar juntos na mesma empresa é inconveniente, considerando o que os outros podem pensar. Talvez, mas vamos com isso, ok? Sua irritação anterior desapareceu, substituída por um sorriso. Não querendo discutir logo após o casamento, concordei relutantemente com a proposta dele, e a partir daí, nossa relação gradualmente piorou. Ok, vou para o salão de beleza, cuide da Suzy, certo? Certo, entendi. Até mais tarde. Divirta-se. Com isso, fui embora. Era a primeira vez desde que nos casamos que Tom e Suzy passariam um tempo sozinhos juntos. Eu estava ansiosa, mas achei que ficaria tudo bem, já que pareciam ter uma boa relação. No entanto, quando voltei para casa após cerca de 2 horas, a casa estava estranhamente quieta. Cheguei. Nenhuma resposta de nenhum dos dois. Sentindo que algo estava errado, fui direto para a sala de estar. Lá encontrei Suzy deitada no sofá. Suzy? Hã? Mãe, oh, que bom. Eu suspirei aliviada e desabei no chão. Suzy acabará de acordar. Onde está o papai? Eu não conseguia sentir a presença de Tom na casa. Ele disse que estava saindo e me deixou sozinha. Tentei ligar para Tom, mas ele não atendeu. Cerca de 1 hora depois, ele voltou. Cheguei. Corri para a entrada. Onde você estava? Ah, só dei uma volta. O quê? Deixou a Suzy sozinha? Não fique tão brava. Suzy estava dormindo, e eu só precisava de um tempo para mim. No entanto, eu não podia ignorar uma mudança específica em Tom. É um cheiro muito bom para uma simples volta, não é? Percebi um doce aroma floral, como sabonete, vindo de Tom. Ah, deve ser imaginação sua. Dizendo isso, Tom foi rapidamente para nosso quarto e, quando saiu, havia trocado de roupa, provavelmente para se livrar do cheiro. Era preocupante pensar no pior tão cedo em nosso casamento. Por que você trocou de roupa? Fiquei suado. De qualquer forma, estou com fome. Desde então, comecei a ter dúvidas sobre Tom. Ele começou a nos evitar, e doía ver Suzy parecendo solitária. Parecia que Suzy sentia o mesmo às vezes, demonstrando preocupação por mim, apesar de sua idade. Mãe, você está bem? O que há de errado? Estou bem. Isso é bom. Você estava preocupada comigo? Obrigada. Abracei minha filha gentilmente. Nesta vida difícil, o sorriso dela era minha única felicidade. Era meu consolo. Então veio uma noite em que senti a maior raiva que já tive. Acordei de repente e percebi que Tom não estava ao meu lado. Com sede, estava prestes a ir para a cozinha quando ouvi a voz de Tom. Sim, é verdade. Estou cansado, sabe? Não deveria ter casado com alguém com uma criança. Só fiz isso porque ela era bonita para a idade. Fiquei chocada com o que ouvi. Fiquei congelada no lugar. Tom sempre foi distante com Suzy, mas nunca pensei que fosse tão ruim. Suas reclamações continuaram. Sim, é verdade. O que devo fazer agora? Hein? Não, isso está indo longe demais. Eu não sabia sobre o que estavam falando, mas não podia ser algo bom. E ultimamente ela não está tão próxima de mim. Realmente me irrita. Talvez eu precise mostrar quem manda. Fiquei surpresa com seus sentimentos horríveis em relação a Suzy, mas minha raiva contra ele cresceu ainda mais. Pensei em confrontá-lo, mas me contive. Em vez disso, decidi gravar essa conversa no meu telefone. Quando voltei para a porta da sala, ele ainda estava rindo e zombando de nós. Não vou perdoar isso. Então, gravei a conversa como evidência. Bem, vou para a cama agora. Até mais. Entrei rapidamente na cama. Passei a noite acordada, incapaz de dormir. E não foi apenas Tom o problema, a mãe dele também era um grande problema. Mindy, você não está pensando em morar juntos em breve? Desculpe, mas não temos planos para isso agora. Seu marido concordou com isso? Vou falar com ele mais tarde. Suspiro.
Permiti que meu filho se casasse com uma mulher divorciada com uma criança. Parece que Tom também não está muito animado com isso. Isso porque você ficou falando coisas para ele. De jeito nenhum. A mãe dele achava que eu tinha roubado seu precioso filho. Até Tom parecia um pouco cansado de sua mãe superprotetora. Originalmente, ela tinha sugerido que morássemos juntos como condição para permitir nosso casamento, mas foi meu sogro quem impediu. Isso aconteceu quando fomos à casa dos pais dele para anunciar nosso casamento. Você não precisa insistir em morar conosco, esse não é o ponto. Por favor, fique quieto por um momento. O que importa são os sentimentos desses dois. O que você acha, Tom? Eu posso considerar isso eventualmente, mas por enquanto, quero viver apenas nós três como uma família. Então está decidido, Tom diz, então deve ficar bem. Assim, nos casamos e começamos nossa vida como uma família de três. Mas agora, a pessoa esperançosa que eu era naquela época se foi, e nunca poderia ter imaginado o que aconteceria a seguir. Aqui está, o que é isso? Suzy me entregou um aviso de excursão quando voltou da escola. Excursão, Isso é legal. Sim, estou animada. Ela parecia genuinamente feliz, e vê-la assim também me deixava feliz. Então, Tom chegou em casa. Sobre o que vocês dois estão animadamente conversando? Suzy tem uma excursão chegando. Ah, para onde? Um parque de diversões no próximo estado. Ah, aquele lugar grande. Parecia uma agradável conversa familiar, algo raro ultimamente. Suzy parecia satisfeita falando e sorrindo com Tom, mas naquele momento, Tom estava planejando algo terrível, usando a excursão de Suzy. Vou chegar tarde hoje à noite, então não espere até o jantar, ok? Tom, que começou a chegar tarde com mais frequência, parecia incomumente feliz quando voltava. Algo bom aconteceu? Ah, não, nada de especial. Mas de novo, havia o cheiro de sabonete vindo dele. Eu queria que Suzy tivesse sua excursão sem problemas, então escolhi tolerar isso dessa vez. Então, na noite antes da excursão de Suzy, cheguei em casa. Ah, que dia! Você está atrasado de novo hoje. Algum problema com isso? Não, de jeito nenhum. Ah, aliás, vou trabalhar à tarde amanhã, ok? Entendi. Naquele momento, não pensei muito nas palavras dele. Olhando para trás, era estranho, mas talvez meu interesse por Tom tivesse diminuído. E então, no dia seguinte. Ei? Tom, você já está saindo? Pensei que você estaria trabalhando à tarde hoje. Sim, eu ia, mas tenho algumas coisas para fazer. Então, vou sair cedo. Com isso, Tom saiu apressadamente para o trabalho. Ele parecia um pouco confuso, mas minha atenção rapidamente se voltou para Suzy. Tudo certo? Sim, então tenha uma boa viagem. Tchau, estou indo. Suzy saiu com um sorriso radiante. Ela estava ansiosa pela excursão desde o dia em que foi anunciada. Recentemente, ela parecia um pouco desanimada devido ao comportamento do meu marido, mas pensei que essa viagem animaria. No entanto, estava prestes a perceber meu erro. Era cerca de 2 horas depois que Suzy partiu. Acho que ela provavelmente está se divertindo no parque de diversões agora. Enquanto pensava nisso, ouvi o som da porta se abrindo. Quando fui até a entrada, lá estava Suzy dizendo: "Mamãe, me ajuda." O que aconteceu? E a excursão? Não quero ir. Percebi que isso não era algo pequeno. O sorriso que vi pela manhã havia desaparecido, substituído por grandes lágrimas. Não conseguia entender por que ela estava em casa e, por um momento, fiquei completamente perdida de pensamentos, dominada por seu estado. Falei gentilmente com ela: "Vamos entrar por agora, está bem?" "Está bem." Sentei-a no sofá e a observei, mas ela não parecia estar machucada. Ao mesmo tempo, uma nova pergunta surgiu em minha mente: como você voltou para casa? Ela deveria ter ido ao parque de diversões de ônibus com a escola. É impossível para ela voltar para casa a pé a partir daí, soluçando. Suzy respondeu lentamente: "Voltei de carro." Me deixaram na frente de casa, um carro. Eu levantei a voz surpresa: "Era alguém que você conhece?"
Era o papai. Eu não pude ficar parada e liguei para meu marido. Alô, o que está acontecendo? O que você quer dizer que a Suzy está em casa? Não sei de nada. A ligação foi cortada abruptamente. Eu estava cheia de raiva, cerrando os punhos. Você pode me contar o que aconteceu? Sim, olhe dentro da minha mochila. Assim que Suzy sugeriu, olhei dentro de sua mochila e encontrei uma bagunça. O almoço favorito que eu preparei estava espalhado por toda parte, a tampa aberta, e o suco que deveria estar na garrafa de água também tinha sumido. O papai fez isso? Sim, entendi. Deixei Suzy com uma amiga e fui para o trabalho do meu marido. Eu não podia perdoá-lo por arruinar a excursão que ela estava esperando. Certo, vamos lá. Quando cheguei na frente do trabalho de Tom, respirei fundo. Já fazia um tempo desde que estive aqui. Eu sabia onde era o escritório de Tom. Mindy, ó. Havia um colega dos meus tempos de temporária, um dos poucos amigos que eu tinha na época. O que te traz aqui hoje? Apenas algo. Você está aqui pelo seu marido, não é? Ainda um casal feliz, hein? Vou deixar vocês a sós então. Meu ex-colega não sabia da situação, e isso doeu um pouco, mas eu não podia recuar agora que tinha chegado até aqui. Entrei no escritório de Tom. Todos dentro, incluindo Tom, olharam para mim. Por que você está aqui? Tom se aproximou ao me notar. Eu vim te ver. Este é um local de trabalho, por favor, saia. O escritório estava agitado com nossa situação em comum. Eu pensei que talvez não fosse ruim que todos soubessem a verdadeira natureza de Tom. Eu vim falar sobre a Suzy. Isso é algo que podemos discutir em casa. Não, tem que ser aqui. O que? Que absurdo é esse? Todo mundo aqui vai descobrir o que você fez com a Suzy. Nesse momento, alguém do fundo do escritório se aproximou. Era meu antigo gerente. Já faz um tempo, olá. Faz muito tempo, gerente. Por favor, diga alguma coisa para ela. O gerente pensou por um momento e então falou lentamente: Não, vou assumir a responsabilidade aqui. Você tem um assunto urgente, não é? Sim, respondi com confiança. Então, por que você fez isso? Fazer o quê? Bagunçar a mochila da Suzy e trazê-la para casa. As pessoas viram. Ele fez uma careta por um momento e então ficou desafiador. Suzy não estava se sentindo bem, então eu a trouxe de volta. Só isso. Então, por que você estava no parque de diversões? É a primeira excursão dela para um parque de diversões na escola primária, não é? Eu estava apenas um pouco preocupado. Isso é uma mentira, não é? Por que seria? Acabei de receber uma ligação da professora dela. Você não estava sozinho, não é? Todo mundo no escritório parecia ainda mais agitado. Não há prova, certo? Tom parecia determinado a negar tudo. Foi quando decidi reproduzir a gravação que tinha feito anteriormente na frente de todos. O que você está fazendo? Queria ver se você ainda pode se manter composto depois de ouvir isso. Eu reproduzi a gravação. Era tão aterrorizante quanto antes, palavras como terrível e pior podiam ser ouvidas na multidão ao nosso redor. Tom não tinha mais escapatória. Isso é verdade? Não, não é, quer dizer, sim, eu estava discutindo um problema de um amigo. Não era como se eu planejasse fazer algo com a Suzy. Não pude deixar de sorrir, mas a palavra Suzy não foi mencionada nessa conversa, não é? Tom percebeu que se encurralou, incapaz de resistir aos olhares frios ao seu redor, começou a se desculpar, mudando de tom. Eu só estava seguindo ordens, não é minha culpa, é culpa da minha mãe. Sim, é culpa da minha mãe, não minha. Fiquei chocada ao saber que a mãe dele estava envolvida nisso, mas não desculpava o que Tom tinha feito. Enquanto pensava no que fazer a seguir, meu antigo gerente fez uma sugestão: apenas saia do trabalho mais cedo hoje. Ei, essa não é uma situação para trabalhar, não é? Não venha até que tudo esteja resolvido. Parecia uma boa decisão. Então, vamos lá. Eu arrastei Tom para fora do escritório e fui para a casa dos pais dele.
Durante a viagem, Tom parecia ansioso, entendendo o que estava prestes a acontecer. Chegamos depois de cerca de 1 hora de carro. Arrastei um Tom relutante para fora do carro e até a porta da frente. Olá, sua mãe nos cumprimentou. Faz um tempo. Porque temos um assunto urgente para discutir, eu disse, dirigindo-me para a sala de estar. Lá encontrei o pai dele lendo o jornal. Olá, faz tempo. O que traz você aqui tão de repente? Há algo importante que você precisa saber. Ok. Fiz Tom sentar ao meu lado e expliquei tudo o que aconteceu hoje. Vocês fizeram tudo isso? Espere um minuto, isso é só fantasia dela. Eu toquei a gravação para o pai dele também. E quanto a isso? Responda-me, Tom. Esta foi uma conversa com minha mãe, Mindy e Suzy não estavam do meu agrado, então pensamos em dar uma lição a elas. Apenas fiz o que minha mãe mandou. Eu sou uma vítima também. Tom estava suplicando desesperadamente ao pai dele, mas o pai continuou sem pestanejar. Mesmo que seja o caso, você tinha a opção de dizer não. Ao não fazer isso, você é igualmente culpado, e afinal, você foi quem agiu diretamente. Diante dessa lógica inegável, Tom ficou em silêncio. Mãe, o que você fez? Eu fiz isso pelo Tom e por esta família. Então o sogro, com uma fúria que nunca tinha visto antes, rugiu. Como isso pode ser uma desculpa? O que vocês dois fizeram poderia deixar uma cicatriz de memórias terríveis para toda a vida. A sogra, atordoada pela repreensão feroz, não conseguiu reunir uma resposta. Saia. Eu disse, saia desta casa. Não haverá uma segunda chance. Mas e se a Suzy estivesse lá? Ela teria, sem dúvida, começado a chorar pela intensidade do momento. Mãe, por favor, Tom, espere um momento. Tom estava tentando apressadamente puxar sua mãe, querendo sair do local o mais rápido possível, mas eu não ia deixá-lo sair tão facilmente. Eu ainda não terminei de falar. Recebi uma ligação da professora da Suzy. Você não estava sozinho, não é? Você sabe disso também? Eu não fiz uma coisa dessas. Prove isso, se puder. Droga. Parece que não temos escolha a não ser o divórcio, certo? Divórcio. Tom claramente não estava esperando que eu dissesse isso, ele estava completamente sem esperança. Se for o caso, não há necessidade de eu me segurar, como eu disse antes, você terá que sair desta casa e nunca mais cruzar essa porta. Isso é impossível. Desculpe, mas você terá que aceitar isso. É tudo por causa dela. Não me culpe por tudo. Era tudo culpa sua. Eventualmente, Tom e sua mãe foram deserdados e expulsos de casa. Ela provavelmente nunca pensou que chegaria a isso. Eles perderam tudo apenas porque não podiam nos suportar. Que mãe e filho patéticos. Eu acho que isso deve ser o suficiente. Não, isso é mais do que o suficiente. Minha única preocupação é mais com sua esposa do que com Tom. Deixe-a comigo. Ela não pode fazer nada agora. Você apenas se concentre em lidar com o Tom. Sim, se precisar de algo, me chame a qualquer momento. Com isso, saí da casa dos meus sogros para buscar a Suzy. Desculpe por fazê-la esperar. Está tudo bem, vamos para casa. Levei Suzy e fui primeiro para a casa dos meus pais. Minha mãe ficou surpresa, mas aceitou tudo depois que expliquei a situação. Depois, fui ao escritório de um advogado para discutir o divórcio de Tom e os atos errados contra Suzy. Preparei os papéis do divórcio e entrei em contato com Tom. Os papéis do divórcio estarão chegando em breve. Por favor, cuide disso. Você está falando sério? Claro, também vou pedir pensão alimentícia. Se você não gostar, prove sua inocência. E estou consultando um advogado sobre o que você fez com a Suzy. Boa sorte com isso. Ei, espere. Eu rapidamente encerrei a ligação. Eu estava farta de lidar com um marido assim. 2 semanas depois, o divórcio foi finalizado, e consegui obter uma quantia substancial em pensão alimentícia. Quanto à mãe dele, você nos causou muitos problemas. Isso é inteiramente culpa sua. Talvez devesse parar de culpar os outros.
Cale-se, você e sua filha podem ir para o inferno. Eu devolvi essas palavras diretamente para ela. Como esperado, ela tentou entrar em contato comigo, ficou sem palavras com minha resposta. Mal consegui conter o riso e desliguei, bloqueando o número dela. Meses se passaram. Como estão as coisas do seu lado? Suzy e eu estamos bem. Vamos visitar você em breve. Que bom ouvir isso. Estou ansioso para isso. Pelo que ouvi do meu sogro, Tom e sua mãe ainda estavam vivendo juntos, brigando sobre quem era o culpado. Um par sem esperança. Bem, eles tiveram o que mereciam. Agora, somos apenas nós duas novamente. Está tudo bem, desde que eu esteja com você, mãe. Obrigada. Era apenas Suzy e eu novamente, mas era para o melhor. Ficar com um homem assim teria sido prejudicial para a educação dela. Daqui para frente, Suzy e eu nos apoiaremos mutuamente e seguiremos em frente juntas,